Salve, salve, meus amigos aqui do Café Cultural, da Rádio Mega Brasil, tudo bem com vocês? Tenho plena certeza que sim. Mais uma vez estamos aqui, abrindo nossas câmeras, microfones, bater um papo sobre coisas que nos fazem bem, viu, Rafa? Eu sempre digo que falar de cultura, de arte, de literatura, pintura, teatro, seja o que for, torna a gente pessoas melhores, que a gente aprende, a gente se educa, a gente se liberta. Eu acho que nada melhor do que cultura aliada com educação para a gente poder ter uma sociedade melhor. E eu, lendo o teu material, fazia tempo que eu não entrevistava uma escritora mineira, estava com saudade de entrevistar uma escritora mineira, mas lendo o teu material, gostei muito, parabéns já antecipado. Mas eu quero conhecer melhor você. Eu quero que... A pergunta que eu faço sempre é a seguinte: quem é Rafa Polansky por Rafa Polansky? Nossa, essa pergunta é difícil. É nada. Bom, a Rafa Polansky, ela é uma escritora. Ela é uma artista, né? Eu gosto, além da escrita, né? Eu gosto muito de outras formas de arte. Sou musicista, Legal. Fui dançarina por muitos anos. Que legal, menina. Bailarina. Então, eu sou artista. Mas, de profissão, assim, além de ser escritora, eu também sou cientista, né? Sou bióloga formada e sou neurocientista. Então, né? Igual você falou, eu acho que isso da arte é fundamental para a vida. Então, eu não sei se eu ia conseguir levar uma vida acadêmica como a que eu levo, se não fosse, né, pelo lado artístico também, contrabalanceando com a arte. E como é que foi isso, Rafa, de você conseguir contrabalancear? Muito legal. Pô, neurociência é um lado fantástico, a biologia é um lado fantástico. Você traz essa questão da responsabilidade ambiental também nas tuas obras. Sim. Como é que foi juntar tudo isso com a expressão, com a literatura? Isso aconteceu um pouco sem querer, sem querer querendo, assim, porque quando eu comecei a escrever, o primeiro livro que eu publiquei, eu tinha 16 anos, né, O Rei Perdido. Foi anteontem, vai. Essa carinha de menina foi anteontem, vai. Não, tem 10 anos já. Foi 10 anos atrás, então, que esse primeiro livro saiu, e na época, né, eu estava ainda no ensino médio, nem sabia o que eu queria cursar. E o livro é muito sobre fantasia, aventura, uma vibe meio Percy Jackson, Harry Potter. Percy Jackson, eu adoro as categorias que o povo coloca. Neil Percy Jackson, Neil Harry Potter. Adorei. Não, uma vibe meio Percy Jackson, meio Harry Potter. Neil Percy Jackson, acho que não, ainda não. Tudo bem. Mas aí eu gosto muito desses mundos de fantasia, sempre gostei muito de ler esses mundos de fantasia. Adoro. E aí, quando eu entrei para biologia, né, me apaixonei totalmente pelo curso e eu comecei a ver, porque eu já trazia pautas relevantes das minhas histórias, mas antes era muito voltada para, tipo, o poder da juventude, de trazer mudança para o mundo, sabe, lutar. Os primeiros livros eram contra um ditador do mal, então era um monte de jovens tentando salvar o mundo, então já tinha essa pegada, né, de vamos tentar melhorar o mundo. E aí, quando eu entrei na biologia, eu percebi que eu podia usar os meus conhecimentos de biologia e transportar isso de certa forma, fazer livros divertidos com fundo educativo, né? E o primeiro deles que saiu foi, na verdade, um conto de fadas que eu criei, chama O Santuário dos Ibicós, e é sobre o desmatamento, mas eu criei criaturinhas aí fantásticas para trazer o desmatamento de uma forma bem tocante, sentimental e lúdica, né, que envolve o leitor. E agora, né, com esse novo livro, né, vai ser a segunda vez que eu trago realmente pautas ambientais na minha história, que é sobre a poluição aquática, né? Agora com o Fundo Invisível da Lagoa. Não sei nem se pode mostrar, mas já estou mostrando. Não é que pode, deve. Mas aí é isso, né? Tipo, depois que eu entrei na biologia mesmo, que eu fui vendo, nossa, daria para trazer esse meu conhecimento que eu tenho, né? E colocar de uma forma lúdica nas fantasias que eu gosto de escrever. Eu acho o seguinte, Rafa. A literatura fantástica, a fantasia, primeiro, é um gênero maravilhoso. Se engana quem acha que escrever fantasia é mais fácil do que escrever ficção, escrever romances, por exemplo. Muito pelo contrário, é muito mais difícil. Você tem que... Num romance normal, vamos chamar assim,
o personagem está lá. São pessoas, são situações do cotidiano. Na fantasia, você tem que praticamente criar do zero os teus personagens. Sabe? E aí, como que colocar esses personagens de forma que eles façam sentido? De forma a ter uma trama legal na história. Isso é muito... E sabe, isso requer uma capacidade de escrita muito forte. Muito grande. E colocar, que nem você tá fazendo, pautas ambientais num momento que nós estamos vivendo, onde isso é tão importante. Nós passamos por anos aí, não vamos nem querer relembrar muito, onde a questão ambiental foi jogada, não é nem para segundo plano, para 20º plano. A questão econômica era muito mais importante que a questão ambiental. Sim. Ninguém está falando que ganhar dinheiro não é importante. Eu tenho conta para pagar, você tem conta para pagar, sim, todo mundo precisa ganhar seu dinheiro. Agora, se a gente não tiver ar para respirar, água para beber, não adianta nada ter dinheiro. Exatamente. Então, eu acho o seguinte, a partir do momento que você consegue aliar a literatura, a biologia, a ficção, a responsabilidade ambiental, você está fazendo um trabalho, menina, que é, sabe, essencial. Essencial. Você não pode parar seu trabalho. Sim, com certeza. Inclusive, né, eu acho que tem o que você comentou, né, dessa dificuldade maior em escrever fantasia. E eu acho que uma coisa que foi muito importante para mim esse livro é justamente por ser um tema importante do meio ambiente, eu tinha que saber o limiar entre a fantasia, para não parecer algo distante de outro mundo, para as causas ambientais não parecerem algo distante de outro mundo, né? E contrabalancear isso, né? Então, eu tive que trazer um certo tom de que isso é real, do nosso mundo, sabe? Não é do mundo fantástico. Né? Porque, na verdade, né? Exatamente. Olha, então, isso foi um desafio também. Tem que ser. Eu acho que, assim, quem não acredita em fadas, desculpa, as fadas existem, se você não acredita, se você não vê, o problema é teu, tá, gente? Eu e a Rafa, a gente vê, acredita e gosta. Todo dia. Todo dia. Mas esse foi um desafio, né? Então... eu acho que eu usei de um grande aliado que o Brasil tem, né, gente, nas pautas ambientais, os povos indígenas, né, os povos originários. Show de bola. Eles são muito relevantes são muito relevantes, né, nas lutas pelo meio ambiente. Então, eu consegui, a partir de trazendo essa pauta, né, para nossa que é uma pauta real que a gente tem no Brasil. Misturando com os elementos fantásticos, entre aspas, né, porque são elementos da cultura desses povos, para trazer esse tom de fantasia. Então, eu aproveitei algo que já existia ali, e é isso que me ajudou, de fato, a fazer, né, a história, a ficção com a realidade funcionar muito bem. E aí você ambientou tudo isso num cenário extremamente, quer dizer, inicialmente real, a Lagoa da Pampulha. Quer dizer, ou seja, quem mora em Belo Horizonte, abre a janela, tá vendo? Ou seja, você colocou isso, você trouxe isso para próximo das pessoas, né? Para próximo do leitor, exatamente. Muito bom. Conta um pouquinho pra gente da história do como é que é? O Fundo Invisível da Lagoa. Conta para nós. Quando que o quê, perdão? Conta pra gente um pouquinho sobre o Fundo Invisível da Lagoa. Claro. Então, o Fundo Invisível da Lagoa, né, é a história de Luana. A Luana, ela tem uma avó indígena, mas ela conheceu muito pouco dessa avó. Tá. Mas a história começa com ela caindo de patins na Lagoa da Pampulha. Para quem não conhece, a Lagoa da Pampulha, esgoto a céu aberto. Então, exatamente. Enquanto ela está se afogando... Não que dê para andar de patins na lagoa, ali na lagoa, tá? No entorno da lagoa. Isso. Isso. E aí ela, enquanto ela tá se afogando ali, né, com o peso do patins e tal, ela vê algumas figuras assim, pedindo ajuda, pedindo para salvar elas e tal. E aí, a partir desse momento que ela começa a pesquisar, a tentar entender o que era aquilo que ela viu. Claro que ninguém acreditava nela, que ela disse que viu sereias na lagoa. E as coisas vão acontecendo, ainda mais quando ela começa a pesquisar mais do passado da avó indígena, ela começa a conectar uma coisa com a outra. E aí é basicamente ela e o melhor amigo dela, o Tomás, tentando ajudar essas sereias aí
grande aventura aí por Belo Horizonte. Me diz uma coisa, como é que foi? Você teve algum trabalho de pesquisa, tanto da cultura indígena como das tradições sabe, aí da Lagoa? Você trouxe essa bagagem histórico-cultural também? Sim, com certeza. Eu acho que esse, na verdade, foi o maior desafio na escrita, né? Porque, evidentemente, eu sou uma pessoa branca, não tenho raízes indígenas. Um pouquinho então, todo mundo tem, tá? Um pouquinho todo mundo tem. Um pouquinho, né? Um pouquinho, mas... Querendo ou não querendo, e eu quero, mas um pouquinho a gente tem. Queria ter mais. Sim, mas assim, não é da minha cultura, né? Não são, e são muitas, né? São mais de 300 etnias aqui no Brasil. Sim. E um grande desafio foi que eu ia pesquisar nos materiais acadêmicos que a gente tem disponível aí, e eu percebi que grande parte deles, né, por serem materiais escritos por principalmente jesuítas, né, que são materiais muito antigos, na época da colonização, né, muitos brancos de fora da cultura, né, tentando entender os costumes desses diferentes povos. Tentando e sem conseguir, né? Sem conseguir, é isso que eu ia falar. Muitos desse material é preconceituoso, estereotipado, distorce ali, né, transforma, né, as entidades indígenas em certa demonização, né, dessas culturas. Então, foi uma dificuldade muito grande que eu tive. E aí eu recorri a indígenas mesmo, né? É uma leitora sensível que ela me ajudou a ler a minha obra. Eu falei para ela quais eram, né, as entidades, né, os encantados, porque o que a gente chama de folclore, na verdade, são histórias e narrativas dessas culturas indígenas, desses encantados que as pessoas, ao longo dos anos, foram transformando em historinha para criança, né, em crendices e tal. E então, eu falei com ela quais encantados eu queria trazer na minha história, e a maioria deles, porque a gente está no contexto da Pampulha. Para quem não sabe, a Pampulha faz parte da Bacia do Rio das Velhas, que faz parte da Bacia do Rio São Francisco. Então, eu quis aproveitar muito da cultura do Rio São Francisco, né, que tem muitas entidades caboclo d'água, mãe d'água, que fazem parte ali dessa cultura. Então, pesquisando, assim, com a ajuda dessa leitora sensível, eu encontrei uma consultora cariri, e os cariris, eles chamam de nação cariri, porque são vários povos diferentes, e ela me ajudou com alguns detalhes, né? Eu vou fazer um ritual, qual ritual eu posso fazer? Porque tem os rituais que são estritos, só eles podem, fechado, né, para só quem é indígena. A Luana, minha personagem, apesar de ser neta de indígena, ela não é indígena, né? Então, ela não poderia presenciar um ritual como esse. Então, mas ela poderia, por exemplo, participar do toré. E aí ela me explicou um pouco como que é a toré. E assim, apesar de o livro não se focar, né, nessa... Nossa, mas só essa tua jornada de pesquisa deve ter sido fantástica. Nossa, eu aprendi demais, eu aprendi muito, muito mesmo. Sim, eu vejo que tem muito mais ainda para aprender. Sim. Mas, apesar de não ser o foco, né, apesar da pauta indígena não ser o foco da minha história, né, afinal eu não acho que eu tenho propriedade, né, para poder falar sobre essas pautas, é um tema que está ali no meu livro. Então eu achei muito relevante correr atrás de trazer a informação certa, sabe? Valorizar essas culturas em vez de transformar em uma coisa fantasiosa, de uma historinha ali de criança, né? Eu queria trazer como algo que é importante para o nosso Brasil, né? Seja no contexto social, seja no contexto ambiental. Nossa, fantástico. Eu fico imaginando essa tua jornada, essa tua pesquisa, o quanto que você deve ter se maravilhado com todas essas histórias, e depois esse teu cuidado de, dentro de uma obra de ficção, colocar essas partes que são reais. Que Exato. Existem. Ou seja, classificar a tua obra como ficção, não, é uma fantasia, não resta a menor dúvida, mas é uma ficção recheada de fatos reais, de pitacos reais, de coisas que podem transformar essa tua história, que ela pode acontecer a qualquer momento. Mas a Lagoa, o que vai acontecer com a tua personagem? Gente, isso pode acontecer. Sabe? Basta a gente se permitir entender, e que você falou muito bem, Rafa, aquilo que nós hoje chamamos de folclore é cultura desses povos, era a realidade desses povos.
Exatamente. Ah, mas não existe mãe d'água. Primeiro que a gente não sabe se existe ou não existe, tá? Primeiro que, assim, da maneira como você conta, da maneira como te contaram, eu tenho certeza que você passou a acreditar que existe, né? Não, e para mim, o que eu fiquei maravilhada, e era algo que eu não sabia, né? É que, por exemplo, inicialmente eu trouxe no meu livro a história da Yara, que também é conhecida como uma mãe d'água, mas elas são colocadas como o mesmo personagem dentro do contexto do folclore. Na realidade, elas não são as mesmas entidades e os mesmos encantados. Sim. Inclusive, aí que foi que eu fui entender que, então, por exemplo, a Yara não existe no contexto de Minas Gerais. Ela existe mais no contexto do Norte e Nordeste. Não faz sentido eu trazer ela aqui para Minas Gerais. Olha só. E essa realização, assim, era algo que nunca tinha passado na minha cabeça. E aí ela me explicou, né, que a mãe d'água, né, dos povos que vivem no Rio São Francisco, mesmo dentre os povos, existem mães d'água diferentes, né? Então, existem narrativas diferentes para esses encantados, dependendo do povo. Então, foi algo que realmente me deixou muito encantada, sabe? Muito maravilhada. E de entender que eu não posso desconectar a narrativa desse encantado com o lugar de origem dele. Sim. Né? Então, por isso mesmo que eu falei, eu trouxe, né, esses encantados presentes na esfera ali do Rio São Francisco, porque faz sentido dentro do contexto da bacia do Rio São Francisco, que a Pampulha tá ali, né? Não faz sentido, então, eu ter trazido a Yara, que era a minha ideia inicial. E aí eu percebi meu erro, entendi. E assim, nossa, eu aprendi demais. Muito mesmo. Nossa, e o que fica muito claro, e precisa ser muito valorizado, o respeito que você teve com toda essa cultura. Com certeza. Porque é uma literatura, é uma ficção, uma fantasia, escreve, não tem problema, mistura tudo. Não, gente. Tem que respeitar. Se você quer que a sua obra tenha um fundamento, você tem que respeitar. Fala, Rafa. Sim. Eu acho que principalmente quando a gente fala de culturas que estão sendo... assim, eles vão saber falar muito melhor do que eu sobre isso, mas eu gostaria de levantar essa pauta, né? Porque são culturas que estão sendo dizimadas, elas são desvalorizadas, elas são massacradas por culturas tipo, do cristianismo. Então, se você distorce elas e enfim, transforma em só, mas é fantasia, eu posso fazer o que eu quiser, elas estão perdendo a identidade delas, e aos poucos vão desaparecer. Então, eu acho que a gente tem que ser responsável na hora de trazer, né, essas narrativas, de respeitar as origens, né, de onde elas vieram, para que elas possam perpetuar e não desaparecer. Porque eu acho que isso aconteceu muito com, por exemplo... me fugiu o nome agora do autor. Super famoso... que escreveu a história do Saci Pererê. Monteiro Lobato. Isso, nossa senhora, que vergonha. Exatamente, Monteiro Lobato. Tipo, muitas das histórias do folclore que a gente conhece atualmente veio do Monteiro Lobato. Mas ele pegou, querendo ou não, ele pegou as narrativas originais das culturas indígenas e transformou em algo completamente diferente, até mesmo demonizado e racista, e beleza, era o contexto da época e tal, né, não quero entrar nesse mérito, mas o que eu quero dizer é que agora a história que perpetuou foi as histórias contadas por Monteiro Lobato, e não as culturas originais, né, então a gente vê que essa perda de identidade só tá piorando ao longo do tempo, né, a gente tem que reverter isso. Não, se você não respeita, você o que você falou, se você não respeitar, a tua obra, ela não é simplesmente falsa, ela é quase que criminosa. Eu acho Exato. que o que você fez foi esse teu respeito foi fundamental. Só coloca eu vejo como mínimo, né? Eu acho que eu fiz o mínimo. E até trazendo a tua profissão, né? Até o fato de você ser bióloga, neurocientista, quer dizer, o fato de você lidar com esse mundo muito real, profissionalmente também, assim, você não poderia, agora, já que eu lido com a realidade, agora eu vou chutar o pau da barraca. Não, deixa isso falar. Deixa eu inventar aqui o que eu quiser. Você não pode se desrespeitar nesse momento. Não mesmo. E você fez, foi fantástico, maravilhoso, maravilhoso. Me diga uma coisa, diante de tudo que você aprendeu, a tua história ela tem começo, meio e fim.
O teu livro tem um fim, você Sim. fecha a tua história. Sim, mas fecho. Você vê possibilidades de uma continuação, ou de, sei lá, trazer esse mesmo universo, continuar essas histórias, talvez até com personagens diferentes, não sei. Eu penso assim, eu não tenho ideias para uma história no momento dentro desse universo, mas é algo que eu já pensei, né, de trazer talvez outros encantados, outras narrativas, né, dentro da nossa realidade, né? E só que como é um tema que a gente tem que ser sempre muito cuidadoso e pesquisar muito, né? Eu prefiro ter mais cautela e com mais cuidado e pensando bem, né? Igual foi com esse primeiro livro. Então, eu ainda preciso matutar minhas ideias, até porque para esse primeiro livro, né? Inicialmente, eu tive a intenção... eu queria muito, porque aqui em Minas Gerais tem muito os puris, né? Os povos puris. Eu queria muito trabalhar com eles, só que conversando assim com algumas pessoas que fazem parte da comunidade, eu percebi que eles não queriam, né, que contasse uma história de ficção que trouxesse a cultura deles, até porque eu sou desse receio histórico, né, de ter a cultura deles deturpada e tal. Então, por isso que foi uma decisão que eu resolvi não trabalhar, né, com a cultura deles, né, em respeito ao que eles me pediram. Mas aí eu vi que tem essa certa dificuldade, né, essa certa barreira, né, porque por questões históricas mesmo, né, eles já tiveram suas culturas e identidades muito deturpadas. Só, então, gente, para trabalhar esse tema, você tem que ter cuidado de aproximar com as pessoas certas e do jeito certo. Então, não vai ser tão fácil assim eu ter uma nova ideia e pensar, vai ser um processo mais demorado, né? Porque eu fico imaginando, assim, eles já foram tão maltratados historicamente, quer dizer, já foram tão apagados que eles têm até receio de contar a vida deles. Sim. Que seria uma coisa boa, seria uma coisa extremamente positiva, né? Você relatar essas histórias para que elas possam ser valorizadas, lembradas. Eles têm tanto medo de que seja novamente deturpado, de que seja novamente tirado do contexto, que para não preferível, vamos esquecer. Esquece que é melhor. Sim. E não é legal isso, né? Não é legal. Assim, eu acho que eu sempre vou bater nessa pauta. Eu, como pessoa branca, não estou dentro da cultura deles, não estou dentro do contexto, né, deles, então eu acho que o mínimo que eu posso fazer é respeitar, né, o que cada povo quer. E é muito interessante que nesse processo, né, porque são muitas etnias, é muita diversidade, e a gente vê que cada um lida muito diferente com, por exemplo, né, igual comentei, eu trabalhei com aspectos da cultura dos povos cariris, e com eles foi super de boa. Então, a conversa, o diálogo fluiu melhor. Então, a gente vê que cada um vai ter... Cada cultura, né, tem sua forma de lidar ali com abrir as portas ou não, né, para compartilhar essas experiências. E eu acho, assim, super justo também, se eles não quiserem, né? Eu entendo o lado deles. Temos que respeitar. O ponto número 1 é o seguinte: eles se sentindo respeitados, quem sabe, num futuro, eles voltem a se abrir. A gente tem que falar, olha, gente, o tempo agora é deles. Sabe, já batemos demais neles. Então vamos dar um tempo para que eles se recuperem. É famoso, né? Não adianta querer fazer alguma coisa com uma ferida aberta. Tem que deixar cicatrizar, tem que deixar o tempo rodar. Mas o que não quer dizer que você vai parar de escrever, né? Você pode não escrever nesse estilo. Mas não, eu tô... Assim, esse aqui é a minha 10ª obra publicada. E eu já tô escrevendo, já tô, na verdade, terminando uma outra. Que também se passa em Minas Gerais, mas vai ser... Eu não vou trabalhar com os encantados, vai ser uma fantasia um pouco diferente. Eu vou trabalhar umas coisas sociais também, socioambientais. Então, já tá saindo aí outra coisa. Não perde essa vibe, não. Não perde essa vibe, não, que é muito legal. É muito legal. É muito legal, muito legal. Como é que você pretende trabalhar a divulgação desse livro? Onde que você pretende colocar? Além de... obviamente, daqui a pouco a gente vai dar todo o serviço, onde que as pessoas encontram o Fundo de Rio da Alagoas. Vai ser lançado agora, né? O lançamento oficial dele vai ser agora. Dia 12 e 13 de julho.
julho, então, ou seja, tem mais umas 2 semanas aí para o lançamento oficial. Mas como que você pretende trabalhar? Você pretende levar em escolas? Você tem algum plano especial de divulgação para esse livro? Então, né, já tem um tempo que eu estou trabalhando nas redes sociais, e eu comecei principalmente, eu inventei o Guia de Sobrevivência da Lagoa da Pampulha, uma coisa meio divertida, contando a história da Lagoa da Pampulha, né, que já tem mais de 80 anos, como que veio a construção dela, quem que foi, né, Juscelino Kubitschek, Niemeyer, que são figuras importantes, né, até na esfera do Brasil como um todo. A história da poluição da lagoa, que já existe, assim, desde que a lagoa existe, já começou dando tudo errado. Então, eu também contei um pouco desse aspecto, né? Então, eu trouxe essa visão educacional até para a minha própria divulgação. E agora eu já estou numa fase mais de, tipo, divulgar a história em si, o que acontece, quem é Luana, quem que é Tomás e tal. E aí eu estou fazendo oficinas de escrita, né? Já fiz 2 mês passado, uma agora, que são oficinas gratuitas para escritores. Essa que vai ter semana que vem é sobre marketing para escritores. Importante. E essas oficinas, elas entram dentro do contexto do projeto. Vai ter sorteio de livros do Fundo Invisível da Lagoa. Então, também entra, né, nesse planejamento. Mas a minha principal frente é justamente o que você falou, né, das escolas. Então, já tenho palestra marcada na segunda que vem em uma escola. Já estou vendo outros professores já estão interessados também para me chamar para ir lá, legal, talvez em agosto. E 300 livros serão doados para a Secretaria Municipal de Educação para serem distribuídos nas bibliotecas das escolas municipais aqui de Belo Horizonte. E também outros 22 livros foram doados para os centros culturais de Belo Horizonte, para 22 bibliotecas públicas da cidade. Então, as pessoas vão ter acesso ao livro, né? A cidade vai poder usufruir, né, desse livro que foi fruto também da cidade, porque com a Lei Municipal de Incentivo à Cultura, né, o dinheiro que ajudou a fazer esse livro, querendo ou não, veio da população. Então, show de bola. Retornando ali para as pessoas esse produto. Porque aí você junta educação, você junta cultura, você junta tradição, você junta história. Sabe, eu acho que assim, quem não souber aproveitar, porque, desculpa, não merece também. E além de juntei tudo isso, é um livrinho pequeno. Não é muito grande. Você lê que numa tarde. O gostoso desses livros pequenos, já que você usou esse termo, assim, você lê numa tarde, e você tem a oportunidade de reler. É verdade. A releitura sempre traz coisas muito diferentes. Sim, nossa, é verdade. Tem livro que eu já li 10 vezes e cada vez que eu leio eu descubro uma coisa nova. Você repara outra coisa. Fora do normal. Rafa, me diga uma coisa. Independente de estar nas livrarias, de estar nas escolas, de estar nos centros culturais, pessoas do mundo, do Brasil, do mundo, onde que podem adquirir o Fundo Invisível da Lagoa? Então, a princípio, vai estar disponível apenas no site da editora, né, Editora Literíssima. Para quem não sabe sobre como funciona o mercado independente, né, eu sou autora independente, eu estou publicando com dinheiro público, mas eu tenho que pagar uma editora para poder fazer o serviço, né? Então, a editora responsável é a Literíssima. E a gente não consegue distribuir pelas livrarias com facilidade. Então, a gente consegue colocar na Amazon, por exemplo, né? Então, dá para comprar pela Amazon, ou direto no site da editora. E a gente vai distribuir nas livrarias conforme for a demanda, né? Se a gente vê que muita gente está procurando, aí a gente consegue colocar aí nas principais livrarias da cidade. Eu já não sei como ficaria para Brasil afora, porque aí já precisa de um sistema de distribuição que, no momento, a gente ainda não tem. Mas encontrando na boa e velha Amazon, falei que qualquer dia eu vou pedir para a Amazon patrocinar o programa, porque todo livro se encontra na Amazon, o que é muito bom. Tudo lá. Nem fala. E quem quiser conversar, quem quiser conhecer um pouco mais do trabalho de Rafa Polansky, como que faz para te achar nesse mundão sem porteiro? Olha, o clássico Instagram, Rafa.escritora, eu tô lá. Né? Também outra coisa para quem não sabe, mas atualmente, para você ser um autor nacional que ganha engajamento, que ganha leitor e chama a atenção de editora, não adianta, você tem que ser ativo nas redes sociais, não tem como escapar. Então, já tem uns anos aí que eu tô criando essa comunidade no Instagram, e lá eu dou dicas de escrita, dicas de livro, né? Compartilho quando eu tô em eventos, né? Vai ter a Bienal agora,
Então, compartilho quando eu estou participando desses eventos também. E também sempre pode me chamar para conversar. Eu também lá ofereço meu serviço de leitura crítica, né? Porque eu também, além de escrever, eu também faço leitura crítica. E, enfim, entrando em contato comigo lá, pode saber que eu vou responder. Eu estou sempre respondendo todo mundo. Mas eu também tenho TikTok. Rafa.escritora. Rafa.escritora. Facinho. E não sei eu não tenho que lidar com o meu sobrenome. Não sei como estava livre ainda, né? Ainda bem que você conseguiu, porque tem esses eu criei ele em 2019. Aí, na época, assim, ainda não tava aquele boom de Instagram profissional, né? Normalmente as pessoas tinham mais, era o pessoal. Aí agora talvez esteja bem mais difícil. Inclusive, meu TikTok também é Rafa.escritora. Tá bom. TikTok eu não tenho ainda. TikTok não me pegou ainda. Mas tudo bem. Mas um dia, quem sabe. Menina, Rafa, eu quero te agradecer. Quero te parabenizar. Eu que agradeço, Sérgio. Pela tua cabeça, pela tua proposta. Obrigada. Não pare de escrever, independente do que for. Não pare de pesquisar. Não pare de colocar essa tua vibração, essa tua energia nas tuas obras. Eu acho que é isso que a gente está precisando. Pessoas como você, escrevendo, educando, transformando cada vez melhor esse mundo. Muito, muito obrigado. Obrigada, fico feliz. Eu que agradeço pela oportunidade de vir aqui no Café Cultural. Sempre um prazer poder conversar e falar de livro. Literatura é um assunto que eu sou apaixonada, então pode sempre contar comigo. Com certeza. Então, e tendo teus novos livros, tendo aí, só ligar para cá, vem tomar um cafezinho. Com certeza. Muito, muito bem recebida. E você, muito que assistiu mais essa edição do Café Cultural, meu sempre abraço. A gente volta logo, logo com mais um bate-papo, tenho certeza, tão gostoso como foi esse papo.